Boa noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor seja sobre nós. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 39. Vamos fazer a leitura até o versículo 7. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Amém. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, nós estamos diante do Senhor, o Deus que nos vê, o Deus que nos conhece, que sabe a nossa necessidade, que sabe tudo aquilo pelo qual temos passado no nosso dia a dia, que sabe quais as tentações que tem nos cercado no dia a dia. Diante de Ti que estamos, Senhor. E nós queremos pedir ao Senhor que nos visite nessa noite e nos traga, Senhor Deus, uma palavra revelada ao nosso coração. Que o Teu Espírito, ó Deus, possa usar a Tua palavra para nos alimentar, para nos transformar, para nos edificar, para nos ensinar o caminho que devemos andar. Que o Senhor possa estar mostrando para cada um de nós os Teus planos e projetos. Em nome de Jesus te pedimos. Alimenta-nos com a Tua palavra e nos conduz, Senhor, para vivermos vida santificada na Tua presença. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos estudando sobre como andar com Deus, como agradar a Deus, como ter comunhão com Deus. O texto que nós lemos nos fala a respeito de alguém que tinha comunhão com Deus. Alguém que o fato de ter saído da sua casa do jeito que saiu, não fez com que ele perdesse a comunhão com o Senhor. Alguém que, apesar de estar como servo, continuava tendo a bênção e a providência de Deus a seu favor. O que nós encontramos em José é um indivíduo que vai se concretizando justamente aquilo que nós temos estudado no livro de João, de 1 João. Um indivíduo que tem comunhão com Deus, independente da situação. Que anda com o Senhor, que tem a bênção do Senhor, a providência do Senhor está sobre ele, aquelas pessoas que convivem com ele percebem essa providência se manifestando, é algo perceptível. A bênção e a prosperidade que José trazia sobre as pessoas com que ele trabalhava. E eu gostaria que nós pensássemos um pouco hoje sobre quando a piedade cristã é a prioridade. O que nós encontramos em José é sempre a piedade cristã, o comprometimento com Deus sendo prioridade para ele. E todas as outras coisas vão sendo acrescentadas à vida de José. O que a gente encontra em José é a providência de Deus, trazendo a esposa, trazendo um emprego melhor, trazendo a providência de Deus sobre a vida do seu empregador. Nós vamos observando essa bênção se estendendo sobre as pessoas que estão à sua volta. E a principal característica que a gente observa em José é justamente essa. Tinha tudo para dar errado. Era ainda um jovem, sai debaixo da asa do pai, sai da proteção da família,
é lançado no meio do mundo, numa terra de gente idólatra, de gente que não tinha compromisso com Deus, que nem conhecia Deus. Mas esse menino continua firme, buscando o Senhor, andando nos caminhos do Senhor e se santificando, porque o comprometimento com Deus era uma prioridade para ele. Nós vamos então tirar algumas lições aqui que nos mostram justamente essa característica de José. Quando a piedade cristã é prioridade. Primeira coisa que nós aprendemos com José: o sucesso não nos tira da realidade. Quando a piedade cristã é prioridade, o sucesso não nos tira da realidade. Ganhar mais dinheiro, ter um emprego melhor, estar numa cidade melhor. José saiu do campo, foi para uma cidade. E quem disse que se desviou? Continuou firme na presença do Senhor. Ele então vai administrar o patrimônio de um homem rico. E esse homem rico começa a colocá-lo sobre todos os outros funcionários da sua estrutura. E o que a gente aprende é que José continuava o mesmo. Não se tornou arrogante, não achou que era melhor do que os outros, não ficou criticando os outros, não ficou tentando diminuir as outras pessoas. A bênção do Senhor era com ele, porque era homem cuja prioridade era santificar-se na presença de Deus. E aí nós encontramos no versículo 2 uma afirmação interessante de José. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. O que nós encontramos é um homem próspero, apesar de servo. Apesar de estar numa condição de servo ali no Egito, diz o texto que ele era próspero. Versículo 3 até o versículo 10, diz que ele tinha nas mãos a casa do seu senhor, mas conhecia seu lugar. Olha aí o que é que diz o texto. Versículo 3 ao 10 diz assim: vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou as mãos tudo o que tinha. E desde o que fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José. De maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Todos os dias, essa mulher desafiava José a sair daquilo que foi estabelecido, dos limites estabelecidos pelo seu Senhor. E diz a palavra que todos os dias José sabia o lugar dele. José sabia a posição que ele deveria estar. E por isso, José respeitou os limites que foi estabelecido dentro da casa do seu Senhor. Então, era um indivíduo que tinha nas mãos a casa do seu Senhor e tudo que ele tinha, mas conhecia o seu lugar. Era um homem honesto com aquele que lhe colocou nas mãos as coisas para serem administradas. E aí o que nós observamos é que esse comportamento ele tem com relação a Faraó também. O que a gente aprende é que José não se deixava iludir pelo sucesso. O ser bem-sucedido, o ter prosperidade, o ter a bênção do Senhor na sua vida, não fez dele um indivíduo arrogante. Versículo 6, na parte final, diz que José era bonito de porte e aparência. Bonito, mas não lascivo. Bonito, mas não lascivo. Quando a gente olha para a juventude dos nossos dias, e o tanto de comportamento lascivo que a gente observa, você abre o Facebook,
e é um show de lascívia. A gente vê alguns canais de televisão, ou no YouTube, e é um show de lasciva. O que a gente aprende na nossa cultura e na nossa sociedade é que as pessoas, quanto mais bonitas, mais lascivas vão se tornando, porque descobriram o poder da sensualidade, da capacidade de seduzir os outros. O que nós encontramos em José é um indivíduo que não sabia o seu lugar no dia a dia, na convivência com aqueles que trabalhavam com ele no dia a dia, mas ele não somente sabia o seu lugar, era alguém que não usava a sua beleza física como moeda de troca, porque se tivesse feito isso, tinha caído na sedução daquela mulher. E provavelmente ele não iria para a cadeia, ele era para a forca, como foi o padeiro. O que a gente encontra, então, é um indivíduo que era bonito, mas não era lascivo. É interessante ainda nós observarmos que ele era inteligente, mas extremamente modesto. Não fazia parte do caráter dele ser arrogante. Quando ele está na frente de Faraó, versículo 39, capítulo 39, versículo 16, diz assim: respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Eu acho interessante essa resposta de José, porque ele estava como um homem preso. Ele estava diante de um homem que, dando uma palavra, já ia tirar ele da cadeia. Mas ele não traz para si as qualidades das revelações que Deus dava através dos sonhos. Era inteligente. Era um indivíduo que Deus deu habilidades para a interpretação de sonhos. Ele poderia dizer: eu sou o melhor interpretador de sonhos da região. Quando eu interpreto o sonho, as coisas acontecem. Poderia ter feito ali a propaganda dele. Mas a melhor propaganda que ele pôde fazer foi apenas ser humilde e submisso na presença de Deus. Dar toda a glória a Deus. Numa hora em que ele poderia puxar a sardinha para a brasa dele, para poder ganhar alguns privilégios. Não faz isso de jeito nenhum. O que nós encontramos, então, é um indivíduo que não se deixava sair da realidade por conta das habilidades e do sucesso que possuía. E assim Deus vai abençoando e o fazendo prosperar. E ele se torna, então, um homem poderoso. Ele se torna poderoso, mas manso e perdoador. Eu imagino como é que não ficou a mulher de Potifar quando soube que agora ele era o segundo homem mais forte, mais poderoso do Egito. Aquela mulher deve ter tremido nas bases. Deve ter pensado assim: agora as coisas vão sobrar para nós. Mas o que nós encontramos é um indivíduo que não vai atrás para se vingar. Não vai tentar destruir o outro por ter botado na cadeia injustamente, porque sabia que o indivíduo tinha sido enganado. O que nós encontramos é José um pouco mais na frente, fazendo exatamente o que ele fez antes com os seus irmãos. E José está ali ministrando perdão sobre a vida dos seus irmãos. E quando o pai dele morre, os irmãos procuram e dizem: olha, foi porque pai estava vivo, que José não nos prendeu e não nos destruiu aqui. Mas agora nosso pai não está mais vivo. E eles vão lá e contam uma história para José, que o pai tinha pedido para ele perdoar os irmãos e tal. E José diz para eles praticamente a mesma coisa que disse antes. Foi providência de Deus me trazer para cá, para salvar todos vocês. Então, fiquem tranquilos que todos vocês estão protegidos. Estão protegidos porque não tinham um irmão vingativo, porque não tinham um indivíduo adoecido com sede de sangue, porque se tivesse, com certeza eles não estavam protegidos. Mas a proteção deles era justamente essa piedade, essa capacidade de José de ser cristão, de guardar os valores do reino de Deus no coração e seguir em frente, sem se deixar adoecer pelas experiências ruins que teve. Poderoso, mas manso e simples. Manso e perdoador. Essa é a primeira, então, lição que nós aprendemos sobre José. O sucesso não o tira da realidade. Ele é sempre alguém que conhece o seu lugar e que está sempre naquela posição de servo de Deus. Servo de Deus
e vai caminhando e seguindo a sua vida. Segunda lição que nós aprendemos: quando a piedade cristã é a prioridade. Segunda lição é que as tentações não nos afastam da santidade. É interessante como a gente costuma utilizar essas tentações pelas quais passamos para justificar os nossos pecados. Não é verdade? A gente passa por algumas coisas e aí a gente age de uma forma inadequada e depois a gente está ali justificando os pecados. Eu fiz isso, mas também aconteceu isso e isso, e eu acabei fazendo essas coisas. Mas o que a gente encontra em José é alguém que está sempre resistindo às tentações. As tentações não o afastam da santidade. E poderiam ter afastado. Não tinha nenhum crente ali para dizer para ele: olha, você errou. Não tinha ninguém da família. Não tinha ninguém nem que sabia o idioma dele para poder conversar com ele, na língua materna ou paterna. José estava numa terra que ele podia pintar e bordar, ninguém da família dele ia descobrir. Mas o que é que ele faz? Continua íntegro aos valores que Deus estabeleceu, mesmo no meio da tentação. E aí, o que nós observamos aí no versículo 7 em diante, nós já lemos: aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. E aí, quando nós olhamos para essa proposta da mulher, nós às vezes temos a tentação de achar que José estava apenas recusando a proposta em si. Mas não era a proposta que José estava recusando somente. O que nós encontramos aqui em José é uma tentação que envolvia muito mais do que uma mulher querendo se deitar com ele numa cama. O que nós encontramos aqui são vários aspectos relacionados a essa proposta, que precisam ser observados por nós. A tentação proporcionada por uma mulher sedutora era apenas uma das tentações. Porque José aqui está sujeito à tentação proporcionada pela posição ou pela possibilidade de perder o padrão de vida. A proposta dessa mulher era para que José mantivesse o padrão de vida dele, para que ele continuasse trabalhando onde ele estava, para que ele continuasse com a vida boa, administrando os funcionários da casa. O que José está arriscando é o padrão de vida que ele tinha. E como nós encontramos muita gente na nossa sociedade negociando o compromisso que tem com Deus, a vida de santificação, para poder ter um padrão de vida um pouco mais elevado. Ontem eu estava vendo lá no YouTube e vi uma policial que disse que teve que sair da polícia, porque o chefe dela trabalhava no coisa, eu acho que muita gente aqui já deve ter visto, que saiu até no jornal. O chefe trabalhava quer dizer, entrou um chefe novo na polícia, e o cara, na hora que bateu o olho nela, foi logo chamando ela para fazer o que essa mulher aqui estava chamando José para fazer. E ela disse que não ia porque era casada e deu logo fora no homem. Daí para frente, a vida da mulher se tornou um inferno. Achou que fez pouco, botou ela para ir para um lugar que ela não pôde nem tirar as férias. Quando ela pediu as férias, o cara falou que depois que ela pedisse para sair do emprego, ele dava as férias. Foi essa a proposta e a pressão, e ela acabou saindo do emprego. Para essa mulher, a integridade custou o emprego, custou o meio de vida. E muitas vezes é o que nós observamos nessas tentações. O que a gente encontra em José é mais ou menos isso. O indivíduo sai dali e vai para a cadeia. Vai para a cadeia. Porque não se deixou seduzir pelos encantos da mulher. Aqui nós encontramos não somente essa tentação, mas a tentação da possibilidade, ou melhor, a tentação proporcionada pela vaidade de conquistar o proibido. E aí eu me lembro de um presidente dos Estados Unidos que teve um caso com uma jovem lá na Casa Branca, e alguém perguntou para ele, porque foi, muitos anos depois, perguntou para ele por que foi que ele se deixou seduzir desse jeito. Se ele gostava da moça, ele disse: eu fui pela coisa menos
honrosa. Eu fiz porque eu podia fazer. Foi esse o motivo. E às vezes é o que nós encontramos na nossa sociedade. Fiz porque podia fazer. E o que a gente encontra aqui é que ele podia fazer, mas não fez. O encanto do proibido, muitas vezes, traz aquela adrenalina junto com o ato, mas tem consequências. E José sabia disso. E a comunhão com Deus iria ser quebrada. E ele sofreria as consequências de viver uma vida ímpia diante de Deus. O que ele faz é se guardar e não se deixar seduzir por fazer o proibido, ainda que o proibido pudesse ser uma tentação para ele. A tentação proporcionada também pela vingança. Como eu já falei, tanto a vingança com essa mulher, depois que ele assumiu o poder, tanto a vingança com relação aos irmãos, o que nós encontramos é alguém que não se deixa conduzir pela tentação, de fazer o que é errado diante de Deus para se satisfazer. O que a gente encontra em José é essa atitude, sempre extremamente singela, de alguém que quer ter uma vida de santidade, de qualidade diante de Deus. Então, segunda coisa que nós observamos é que as tentações não nos afastam da santidade. Quando a prioridade cristã quando a piedade cristã é prioridade, o sucesso não nos tira da realidade, as tentações não nos afastam da santidade. E por último, Deus manifesta sua providência na adversidade. O que nós encontramos em José é alguém que prospera num período que todo mundo esperava que ele não prosperasse. E esse é um ponto que nós precisamos observar. Quando a bênção de Deus está sobre nós, as portas se abrem. Não importa quem esteja no poder, no estado, no município, não importa quem tenha certo controle aparente sobre a nossa prosperidade, Deus derrama prosperidade, as coisas andam. Até os embaraços são providenciados por Deus para nos fazer prosperar. O que nós encontramos em José é alguém que tem essa experiência. Escravo de Potifar, era homem próspero. Estava no estado de escravidão, mas Deus o fez homem próspero, é o que diz o versículo 2. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Estava na casa do senhor egípcio, mas era homem próspero. É o que nós encontramos. No versículo 3 nos dá uma outra característica. Patrão descrente testemunha a bênção de Deus na vida do servo. É o que nós encontramos aí no versículo 3. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Veja que o que leva Potifar a entregar o patrimônio dele não era a lábia bonita de José. Eram sinais da bênção e da prosperidade de Deus que estavam com José. Ele começou a perceber que tudo que ele colocava na mão de José, as coisas iam prosperando. Colocavam uma administração, o negócio andava. E ele foi colocando, e foi confiando, e foi dando mais confiança, e acabou que José administrava tudo o que ele tinha. Por quê? Porque ele percebeu que a bênção de Deus estava sobre a vida do rapaz. Ainda que ele estivesse como servo, Deus o fez prosperar, e ele tinha o bom testemunho do seu patrão. Comandante da guarda confia tudo que tem nas mãos de escravo hebreu. É o que nós vemos no versículo 4 a 6. Agora, do capítulo 40. O comandante da guarda pô-los a cargo de José, para que o servisse. E por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam cada um o seu sonho. Na mesma noite, cada sonho com a seu próprio significado. O copeiro e o padeiro do rei do Egito. Aqui nós encontramos, então, o comandante da guarda. Veja que a bênção de Deus independe. Aí vai José para dentro de uma cadeia. Vai ser um preso, mas o que a gente vê é a prosperidade, a bênção de Deus, a provisão de Deus, acompanhando a vida dele. E com certeza é disso que nós precisamos no nosso dia a dia.
A gente passa por períodos de seca, a gente passa por períodos de dificuldade financeira, por apertos. Às vezes você comprou alguma coisa e no período que você comprou veio uma doença e aumentou o nível de gastos e aí você passa por situações difíceis. Mas com certeza, quando nós vivemos uma vida de santidade, quando nós nos comprometemos com os propósitos do reino de Deus, as coisas vão se desenrolando de forma adequada e nós vamos sendo edificados à medida que andamos. O que nós encontramos em José é isso. Parece que tudo vai dando errado, porque agora ele deixou de ser servo para estar na cadeia. Mas Deus está apenas preparando ele para que ele recebesse outras bênçãos que estava por vir. O que nós encontramos é um presidiário hebreu administrando a prisão do Egito. É o que nós encontramos no versículo 21 ao 23. Depois nós encontramos sonhos que perturbavam o oficial de Faraó, que são interpretados pelo escravo hebreu, e aí se realizam. E você vai percebendo, quando nós já conhecemos a história toda, a gente já perde um pouco o brilho. Mas imagine José, depois que ele termina essa história, está na frente de Faraó, recebendo a palavra de que agora ele era o segundo homem mais poderoso do Egito. E o Egito, naquela época, dominava todas as terras conhecidas. Era um império. O Egito não era um paizinho de um canto, não era apenas uma nação próspera, era a nação que dominava todas as terras. Quando o Egito foi destruído, todas as terras lá de Canaã, o povo começou a guerrear uns com os outros, porque o Egito dominava aquelas terras. Ficou sem controle, sem dono, e aí todo mundo começou a brigar. E o que nós encontramos aqui é uma nação próspera e poderosa. E José, um homem que num dia está dentro de uma cadeia, no outro dia é o segundo homem mais poderoso do Egito. Não fez barganha, não arrumou um jeitinho com os políticos, não comprou ninguém, não precisou se corromper, simplesmente se santificou, perseverou na presença do Senhor. Esse é o nosso desafio. E o que nós encontramos aqui é justamente aquilo que João vem descrevendo do capítulo 1 e no capítulo 2 de 1 João. Na verdade, em todo o texto da epístola de 1 João. Ande com Deus, sirva a Deus, seja íntegro no meio da tribulação, no meio da dificuldade, porque você está sendo provado para ser aprovado. Não se deixe reprovar com as provas que você tem passado. Você tem passado por provas, e todo mundo aqui tem passado por algum tipo de prova. Todos nós passamos por provas constantemente. A questão é, o que é que nós estamos fazendo com as nossas provas? O que é que as nossas provas estão nos mostrando a respeito de nós mesmos? Qual o nível de nota que nós estamos tirando nas provas que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, com relação à nossa espiritualidade? Qual é o nível da espiritualidade que nós temos? Qual é o nível de maturidade que nós já alcançamos? O que é que essas provas estão falando a respeito desse nível de maturidade? Porque, com certeza, nós passamos por dificuldades, mas Deus tem projetos para nós. E o projeto principal de Deus é que nós andemos com Ele, que nós possamos glorificar o nome dEle, que nós sejamos uma referência de espiritualidade para aqueles que estão à nossa volta, mas que nós possamos crescer na presença do Senhor. José cresceu na presença do Senhor, porque a prioridade dele era a santificação. A prioridade dele era andar com Deus. Quando a tentação vem, ele diz, longe de mim pecar contra Deus. Porque ele entendia que adultério, que participar daquele momento, era pecar contra Deus. Era perder a comunhão com Deus. Era se afastar do seu comprometimento com Deus. O que é que nós estamos fazendo? E o que é que as provas que estamos passando estão dizendo a nosso respeito? Que a nossa espiritualidade está boa? Ou que nós estamos numa situação ruim? Que Deus tenha misericórdia de nós e possa gerar em nós esse comprometimento. Quando a piedade cristã é prioridade. Primeiro, o sucesso não nos tira da realidade, as tentações não nos afastam da santidade e Deus manifesta a sua providência na adversidade. Quem quer providência de Deus, precisa andar com Deus. Quem quer providência de Deus, precisa se apegar ao Senhor, para que essas providências possam ser tomadas da forma correta. Vamos nos levantar e vamos ter
uma oração.